Fala aí, galerinha da sexta-feira 13, o que vocês estão achando de hoje? Bom, vocês dizem no comentário, beleza? Como eu falei que viria gravar um vídeo na sexta-feira 13, estou gravando, literalmente. Irei falar sobre uma história a qual, vamos dizer assim, é uma história que algumas pessoas dizem que é verídica, outras dizem que não é, e outras nem sequer querem tentar para descobrir. Então, se você quer saber se essa história é verídica ou não, vai de você. Bom, estou trazendo essa história, pesquisei, olhei, já ouvi boatos e relatos. Para aquelas pessoas que não conseguem ouvir esse tipo de história, eu vou logo avisando que chame alguém para perto para poder ouvi-la de ponta a ponta, certo? A história que irei contar é do O Menino das Portas, literalmente. Bom, eu irei dar uma ênfase. O que é literalmente o Menino das Portas? Bom, para aquelas pessoas que já ouviu, vamos dizer assim, a porta, tipo assim, você acabou de trancar a sua porta e ela literalmente está aberta, pode ser que seja ele, pode ser que não. Como estou dizendo, tem algumas pessoas que não querem nem tentar. Reza a lenda que nos anos 70, um menino de 9 anos de idade, ele não era estrangeiro, não. Ele era literalmente brasileiro, sim, mas por incrível que pareça, aconteceu um acidente notório, que algumas pessoas ficaram sem entender nada por sequência. Mas o que aconteceu literalmente, stream? Bom, algumas pessoas dizem que após o garoto ter sido imprensado em uma porta muito antiga, totalmente de madeira mesmo, pura, ele foi avistado após a sua morte. Mas como foi isso? Algumas pessoas que, bom, por conta que ocorreu o falecimento dele nesta porta, a família não quis mais ficar com a residência. A residência literalmente está ou à venda ou abandonada, como alguns preferem falar. E aí surgiu os boatos. Em 1972, foi avistado nessa casa um relato das pessoas que diziam que as portas não paravam quietas. Literal para todos, certo? Então veio à tona. Casa mal assombrada após morte de garoto por imprensamento na porta misteriosamente. Então, até hoje, esse boato é algo incrível, porque nos anos de 1975 foi registrado mais um caso de outra família se mudou rapidamente por conta do acaso. E passou-se um pouco os anos prolongados e tal, fizeram uma reforma nesta casa. Essa casa passou um bom tempo sem ser habitada. E por meados dos anos 80, aconteceu a chamada inclusão de famílias, que foi quando algumas pessoas se juntavam e alugavam uma casa para morar entre grupos. Mas o que aconteceu por essa inclusão? Como eram muitas pessoas, uma dessas pessoas tinha uma câmera no modelo antigo, que só registrava fotos. E o fotógrafo que estava lá dizia que toda noite a câmera dele funcionava, sendo que só ele sabia operar a câmera e não tinha ninguém no quarto que estava guardado a câmera fotográfica. Então ele começou a notar que havia algo estranho dentro do próprio quarto e na casa inteira. Porque sempre que eles fechavam as portas, imagina você fechar a sua porta e ela abrir literalmente em um sopro de um vento, vamos dizer assim. Foi literalmente assim que aconteceu. Então, nos meados dos anos 85, eles passaram um bom tempo estudando essa casa. Aí começou a onda de querer ter certeza se esta casa
era realmente mal assombrada. O que eles fizeram? Bom, reza a lenda que se você acender uma vela, não importa a cor, mas se você acender uma vela de um dia para o outro, uma do lado de fora da sua porta, e no outro dia você literalmente, vamos dizer assim, dias antes da sexta-feira 13, no dia 11 você acender ela do lado de fora da sua porta e deixá-la se acabar até o outro dia, e ao meio-dia você acender uma vela por trás dessa porta, reza a lenda que na sexta-feira 13 esse, vamos dizer assim, espectro, para não ser muito ofensivo, ele costuma fazer uma visita à pessoa que fazer esse tipo de contato. Mas eu vou logo avisando que eu não me responsabilizo por questões. Por quê? Se você deseja fazer para ter certeza, fica a escolha. Se você não quer fazer, apenas ouça a história, ok? E se você quiser fazer as pesquisas, eu acredito que... Bom, quando eu fiz essa pesquisa, eu fiz um PDF e guardei algumas coisas sobre o relato. Eu irei colocar imagens sobre... me desculpem, mas eu não posso por conta dos grandes fatos que aconteceram na época, porque apesar dessa história ser algo meio difícil de entender, por incrível que pareça, nos anos 87 a 90, aconteceu um fato histórico. Essa casa literalmente começou a se autodestruir sozinha, aos poucos. Tem pessoas que irão dizer assim, não é porque a casa é muito antiga e tal, já está com mais de 30 anos e tal, mas a casa ela era reformada de 5 em 5 anos. Mas parece que as reformas não adiantavam, por conta que parece que alguma coisa ali não deixava as reformas ficarem 100%. Mas por quê? As pessoas que iriam fazer as reformas, por incrível que pareça, dias depois de fazer a reforma da casa, acabava falecendo. Então, é algo estranho. E começaram a desconfiar. Então, por conta desse acaso, começaram a bater os fatos e conectar os fatos. Tipo, como conectar os fatos? Em relação às batidas de porta, trancar a porta se abrir, pessoas irem morar nesta casa, mesmo que seja alugada, mas eles não queriam ficar por muito tempo, eles ficavam logo apreensivos para sair de lá. Então, após esses ocorridos e também quando faziam as reformas, pelo menos quando eles anunciavam no jornal, precisa de pessoas para fazer reformas, ninguém se pronunciava para ir até lá conversar com o corretor que alugava as casas. Porque literalmente não tinha só aquela casa, tinha outras, mas a casa principal era essa. As outras casas também tinham lá seus casos, e a casa de relatos que acontecia também por esta mesma questão. A segunda casa, mais uma criança também tinha falecido e ela tinha exatamente 13 anos. Ela morreu no corredor da sua casa, então por conta disso as pessoas diziam que escutavam passos nos corredores. Então, quer dizer, 7 casas eram mal assombradas. Então, por conta disso, vamos dizer assim, essa rebelião espectral estava literalmente em campo mais forte, sempre em datas como lua minguante, lua cheia, como o pessoal costuma dizer aqui no Brasil. Só que lá tem uma questão. Sempre na data de Halloween, que é o Halloween famoso, né? E sempre na data sexta-feira 13, ou sempre nas datas que são 13, essas casas tinham manifestações absurdas, as quais as pessoas não ficavam dentro da residência até o outro dia, por conta disso. Você vai se perguntar, a pessoa tinha esse... sim, ela ficava teoricamente aterrorizada. Então, apesar dessas questões, por conta disso, hoje em dia, estas casas, pelo menos aqui, como eu estou falando, como é no Brasil,
elas não existem mais. A partir dos anos 95 e 97, ocorreu uma grande demolição destas, vamos dizer assim, estruturas, para poder fazer prédios em cima delas. Ah, mas o que aconteceu com isso? Bom, aí é onde entra a questão. Dizem os relatos que os prédios que foram construídos acima das estruturas que foram demolidas também estão meio termo mal assombrado. Não estão totalmente, mas fontes de pesquisas anônimas que me disseram literalmente relataram que esses prédios hoje em dia não são muito habitados, são mais assim para pessoas que querem passar uma noite, duas e só viaja mesmo, por conta que a fama é tão grande que as pessoas não querem nem estar lá. E aqueles que estão lá é porque literalmente às vezes não acreditam em nada. Então, é como eu estou dizendo, vai de você se você quer realmente testar ou não. Então, que a luz das sombras faça o seu pensamento brilhar para ter certeza se realmente deseja fazer esse teste ou não. E cuidado com as sombras perante o dia que você está, beleza? Bom, galerinha, valeu, fui e até a próxima. Mas só não esquece, se você não for inscrito nesse canal, vai se inscrevendo aí, ativando o sininho, deixando aquele like, beleza? E deixa lá no comentário, vim pela historinha. Agora tem uma questão, não esquece de botar a hashtag. Se você quer mais histórias como essas, você deixa lá nos comentários, traz mais histórias. Se a votação for muito boa, eu trarei mais, ok? E literalmente, esta semana irá ter 3 histórias sobre isso, ok? Por mais que hoje, sexta-feira 13, seja hoje, né? Estou gravando agora, nesse exato momento, hoje é sexta-feira 13. Irei trazer depois da sexta-feira 13 até o dia 17 algumas historinhas sobre, beleza? E também um pré-spoilerzinho para aquelas pessoas que desejam historinhas no Natal, também vai ter sobre historinhas de terror no Natal, beleza? Bom, galera, valeu, fui, até a próxima e não se esquece, eu aguardo você no próximo vídeo.